Olá pessoal, eu vou trazer para vocês um trabalho aqui desenvolvido no programa de Métodos Numéricos em Engenharia na Universidade Federal do Paraná e apresentado no COB7 do ano de 2022. O trabalho é a volatilidade como critério de montagem de carteiras de ações no mercado brasileiro, feito por mim e pelo professor Luiz Carlos Mattioli, que também é meu orientador do mestrado. Bom, pessoal, vamos trazer primeiro aqui um pouquinho sobre Factor Investing, tá? Então, primeiro a gente tem que definir o que é um fator no contexto das finanças. Então, o que é um fator? Um fator pode ser descrito como uma característica que algum ativo financeiro possui, né? Então, como exemplo, nós temos a volatilidade, né? Então, a volatilidade é uma medida do quanto os preços de determinado ativo financeiro flutuam. Então, para exemplificar, um ativo, por exemplo, como um título público, né, emitido pelo governo brasileiro, que é indexado à Selic, é um ativo que tem uma volatilidade menor do que ações da Petrobras, por exemplo, né? Então, são ativos, claro, um é um de renda fixa, outro é renda variável, então existe essa diferença de volatilidade, tá? Então, esse é um fator que a gente pode chamar um exemplo de fator, tá? Aí nós temos outros com múltiplos financeiros, por exemplo, né? Então, preço-lucro por ação, preço-valor patrimonial por ação, que não vale, não é o caso entrar em detalhes sobre o que é cada um. A liquidez também é outro critério, é outro fator que a gente pode considerar, tá bom? E são descritos mais de 400 fatores na literatura acadêmica. O investimento em fatores, começou a surgir nos anos 30, né, com o Benjamin Graham e o Dodd. Então, o Benjamin Graham, ele é um investidor bastante famoso, ele é um dos primeiros a falar sobre value investing, né, que é uma filosofia de investimentos que o Warren Buffett, que é um investidor bastante conhecido aí mundialmente, utiliza. Então, começou nessa época dos anos 30, mas é lógico que com o avanço da tecnologia, a facilidade de você ter dados, o aumento do poder computacional e tudo mais, acaba que fica mais interessante da gente trabalhar com esses fatores hoje em dia, tá? Bom, e aí é lógico que um ponto interessante de trazer aqui é que a produção acadêmica teve um impacto na indústria de gestão de investimentos, né? Então, a gente tem, segundo a The Economist, em 2018, a gente tem aproximadamente 658 bilhões de dólares alocados em ETFs que replicam estratégias de factor investing, né? Então, você vê que tem um montante financeiro relevante aplicado nessas estratégias de investimento, tá bom? Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, só para um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor o fator, que é um pouco mais concreto do que eu estou falando aqui. Então eu trouxe aqui quatro ações, tá? Petrobras, Vale, Sanepar e Banco do Brasil. Aí, a gente tem aqui cada um alguns fatores, né? Ou seja, algumas características que essas ações têm, tá bom? Então, por exemplo, a Petrobras tem uma volatilidade nos últimos 12 meses de 48,2, tá? Então, esse é um exemplo de um fator. Posso dizer que é uma característica da ação de Petrobras. E aí, ok, o que eu vou fazer com essas informações, né? Eu posso fazer, por exemplo, um exemplo que eu trouxe super simples aqui, que é um ranqueamento desses fatores. Então, por exemplo, a Petrobras é a empresa que tem a maior volatilidade, né? A gente vai analisar se ter uma alta volatilidade é bom ou é ruim, né? Aqui a gente ainda não está definindo se é melhor ou pior ter uma volatilidade maior ou menor, mas fato é que a Petrobras, dessas ações que a gente está vendo aí, é a que tem a maior volatilidade e a própria Petrobras também é a que tem o maior dividendos, tá? Então, as outras métricas ali também cada um vai pontuar de uma forma, e a gente vai fazer um ranqueamento disso, desses ativos, e vamos montar a nossa carteira de acordo com esse ranqueamento, tá? Então, esse é um exemplo super simples do que é o Factor Investing, do que são. É, Bom, trouxe de novo aqui, e aí o que a gente vai testar, tá? Então, a gente está falando de vários fatores, mas efetivamente o fator que a gente vai analisar é a volatilidade, tá? Então, o que a gente quer tentar responder? Será que o fator volatilidade apresenta uma performance melhor do que o mercado, representado pelo Ibovespa no Brasil? Será que a melhor performance se dá selecionando ativos de maior ou de menor volatilidade, né? E como que esse fator se comporta nos mais variados parâmetros de remontagem de carteira e universo de liquidez? E na sequência eu vou detalhar o que é cada um desses aqui, tá bom? Então a gente quer entender, basicamente, o fator volatilidade no Brasil, como que ele se comporta, né? E como que ele se comporta variando vários parâmetros. Bom, o que é a volatilidade, né? Então aqui eu trouxe um exemplo, já trouxe rapidamente, eu vou passar rapidamente aqui, mas é a medida do quão errático é o preço de determinado ativo financeiro,
né? É uma medida de risco bastante comum utilizada no mercado financeiro e a fórmula mais comum de calcular é o desvio padrão dos retornos, né? Então a gente pega os retornos históricos de determinado ativo financeiro, a gente calcula o desvio padrão e chama isso de volatilidade, tá? Essa é uma medida bastante comum na estatística. E aí eu trouxe aí dois exemplos. À esquerda ali o LFTs 11, tá? É um ETF, né? Um fundo negociado em bolsa que é composto por LFTs, né? Que são títulos, o Tesouro Selic, né? Títulos do governo indexados à Selic. Pode ver que ele tem uma volatilidade muito baixa, né? Ele acaba uma tendência de alta muito maior. Ao passo que, por exemplo, Petrobras, Petro 4 ali do lado direito, a gente está vendo que a ação flutuou muito mais no mesmo período, tá? Então os dois gráficos estão no mesmo período, a gente vê que a Petrobras tem uma volatilidade, tá bom? Então, e a volatilidade, obviamente, depende de dados históricos, né? Então a gente pode calcular dos últimos 3 meses, a gente pode calcular dos últimos 21 dias, a gente pode calcular dos últimos 2 anos e por aí vai, tá? E no estudo a gente resolveu utilizar três períodos de cálculo, que são os últimos 12, 24 e 36, tá? E a gente utilizou separadamente, né? Então, e a gente, para manter o mesmo padrão utilizado na indústria, a gente analisou a volatilidade desses períodos, que é o que tá, a fórmula que está na tela, né? Que é basicamente o desvio padrão vezes raiz de 12 aí, para analisar a volatilidade, tá? Então, veja que, por exemplo, eu trouxe um outro exemplo aqui muito similar ao que a gente já viu, tá? Mas aqui pode ver que a volatilidade dos últimos 12, dos últimos 24, dos últimos 36 meses é o mesmo fator, né? O fator é volatilidade. Porém, ela está sendo calculada de maneiras diferentes a depender do prazo que a gente olha para trás, né? E isso tem um impacto no ranqueamento. Então, por exemplo, se a gente for pegar dos últimos 12 meses, a ação de maior volatilidade é Banco do Brasil, né? Se a gente pegar dos últimos 24 meses, dos últimos 36 meses, já é Petrobras, né? Já é outra ação. Então, veja que a variação desse período acaba também alterando o nosso ranking. Então, a gente quer ver justamente se existe uma diferença significativa entre olhar esses três períodos de cálculo de volatilidade na performance dos portfólios que a gente vai. Bom, a metodologia é essa que está na tela aí. Eu vou para a próxima porque vai ter um exemplo que vai ser mais fácil do que está tudo listado. Tá bom? Então, vou trazer um exemplo aqui, tá? Então, imagine que anualmente, dentro do universo das ações 50% mais líquidas, eu vou montar 4 portfólios de acordo com os quartis de volatilidade dos últimos 12 meses e vou calcular os retornos mensais de cada um, tá? Então, imagine que o meu universo de ações lá em dezembro de 1999 é composto por essas ações que vocês estão vendo aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ordenar de maneira decrescente pela liquidez. Então, o que é a liquidez? A liquidez é o volume médio financeiro negociado nos últimos 12 meses, nesse período, né? Então, eu estou olhando os últimos 12 meses. Aí, eu vou ordenar do maior para o menor e eu vou manter somente as 50% mais líquidas, tá? Então, a ideia da gente fazer isso é que a gente simule para vários cortes de liquidez e isso simula também investidores que vão ter mais ou menos restrições de liquidez ao selecionar as ações, tá? Ok, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a volatilidade de cada uma daquelas ações, né? Então lembra que a gente cortou o nosso universo pela metade. A gente vai manter a volatilidade das ações, vamos ordenar de maneira decrescente novamente, né? Então do maior para o menor, e eu vou dividir meu universo em quartis, tá bom? Então eu dividindo meu universo em quartis, eu tenho que as ações vão ser, eu vou ter 4 portfólios, né? Então o primeiro quartil, por exemplo, que seria o quartil de maior volatilidade, eu tenho o papel H, o E e o O, né? Então isso é uma carteira, tá? Tendo essas carteiras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou alocar um peso igual para elas, né? No momento que eu estou montando a carteira, eu vou alocar um peso igual para elas e vou ver quanto que foi o retorno de cada um desses portfólios, desses ativos, perdão, e vou ver quanto que foi o retorno de cada um desses portfólios, tá bom? Então é essa a ideia, tá? Então como eu estou fazendo isso anualmente, então daqui um ano eu vou repetir esse processo de remontagem, vou novamente fazer o ranking, né? Vou cortar as 50 participações mais líquidas, vou ver quais que são os quartis da volatilidade dos últimos 12 meses e vou alterar a minha carteira, tá bom? Isso eu poderia fazer mensalmente, a gente vai fazer isso mensalmente, enfim, em períodos diferentes, tá? Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular os retornos, a gente tem os retornos mensais desses portfólios, né? A gente vai calcular algumas métricas de performance, que é o retorno total anualizado, né? Então a gente vai pegar o retorno total e vai trazer para uma base anualizada, isso é bastante comum de fazer na indústria, porque de fato
é mais fácil de você comparar retornos anualizados entre investimentos, né? É uma prática comum. A gente vai fazer isso também para o alfa, tá? O alfa é a mesma coisa, o retorno anualizado do portfólio menos o retorno anualizado do Ibovespa no período, né? No mesmo período, claro. E aí a gente vai também calcular volatilidade. Então, aqui é um ponto para evitar confusão. Essa volatilidade que a gente está falando aqui são as volatilidades dos portfólios, né? Ou seja, lá dos quartis que a gente viu, e não das ações individualmente, tá? Então, tanto uma ação individualmente, um instrumento financeiro individualmente, ele tem volatilidade, como uma carteira de ações também tem uma volatilidade, né? Então, e a gente vai também calcular essas volatilidades. E aí a gente tem o Sharpe. Então, o Sharpe também é o retorno anualizado dividido pela volatilidade anualizada, né? Então, o Sharpe é bastante comum na indústria também. Ele acaba sendo uma medida de eficiência da carteira, vamos dizer assim, né? Eficiência no sentido do risco-retorno, né? Então, quanto que eu estou gerando de retorno para cada unidade de risco que eu estou correndo, né? Porque às vezes eu posso estar gerando um retorno muito bom, mas eu estou incorrendo um risco muito alto, né? E aí, para esse mesmo nível de risco que eu estou correndo, eu posso ter um retorno ainda maior, ou para esse nível de retorno que eu estou tendo, eu posso ter um risco menor se eu montar outro portfólio. Né? Então, a ideia é a gente comparar também essa relação risco-retorno das carteiras. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de portfólios, né? Então, poxa, só para a gente ter uma noção aqui do que resulta aqueles estudos. Então, vamos pegar, por exemplo, os portfólios com corte de liquidez de 50%, volatilidade dos últimos 12 meses como métrica, né? Que a gente está usando lá para fazer o ranqueamento das ações, um período de remontagem anual e os quartis, né? Então, esse aqui é o retorno dos portfólios ao longo de todo o período que a gente analisou, né? Que é ali de dezembro de 99 até dezembro de 2021, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos, tá? Só para ficar um pouco mais palpável, né? Então, por exemplo, ali, se a gente for olhar o portfólio, o quartil 1 ali do anual, ele gerou um retorno analisado de 11%. E o último quartil gerou um retorno analisado de 20%, né? Uma volatilidade de 32% para o primeiro e uma volatilidade de 19% para o último, tá? Então, só para trazer alguns. E aí, quais foram os resultados, tá? Então, a gente gerou ao total 216 portfólios, né? 72 para cada um dos períodos de volatilidade que a gente calculou. E aí, como são muitos portfólios, né? São 72 portfólios para cada período, a gente olhou o comportamento médio, né? Então, a gente jogou o comportamento médio aqui, eu estou falando em relação tanto ao período de remontagem quanto quanto ao corte de liquidez, né? Então, eu estou falando, poxa, todos os 72 portfólios que a gente calculou utilizando o período de volatilidade de 12 meses por quartil, né, como está na tela aí, traz um retorno de tanto, uma volatilidade de tanto, um Sharp médio de tanto, tá? Então a ideia é fazer isso para trazer um número consolidado aqui e poder analisar, tá bom? Então, o que a gente observa aqui, tá? A gente observa que, de fato, a volatilidade ela é decrescente, a volatilidade para frente, né? A volatilidade média para frente. Então, lembra que isso aqui é o resultado do portfólio. Então, conforme a gente reduz a volatilidade que a gente selecionou das ações, a gente teve portfólios para frente, né? Ex-post aqui, a gente teve portfólios com uma volatilidade também menor, tá? E se a gente for comparar, por exemplo, o Sharp, a mesma coisa, né? Então a gente vê que o nosso portfólio ele vai tendo uma relação risco-retorno cada vez melhor conforme a gente vai reduzindo a volatilidade. A gente vai indo do primeiro para o quarto quartil, tá bom? Inclusive a gente tem até não só ali o incremento no Sharp, mas por exemplo, se você analisar o primeiro quartil com o último quartil, você vê que para todos os casos tem um aumento, inclusive no retorno, né? Então, aquilo que a gente fala de quanto maior o risco, maior o retorno, não necessariamente se revela na prática aqui no nosso estudo, tá? Aí no quadro da direita ali eu trouxe só uma comparação com o Ibovespa, né? Então, é basicamente o retorno ali subtraído do retorno do Ibovespa, né? Então, todos os portfólios olhando na ótica do retorno, né, performaram melhor do que o índice Bovespa nesse período, né? Então, só para ter uma comparação, que essa é uma métrica também que é bastante olhada na indústria. Bom, e qual que é a conclusão que a gente chegou aqui, tá? Até já comentei. Então, alguns outros pontos aqui. Então, os portfólios compostos por ativos de maior/menor volatilidade ex ante resultam em portfólios de maior ou menor volatilidade ex post, evidenciando que os portfólios não mudam suas características de volatilidade, né? Então, a gente viu lá, o quarto quartil de volatilidade foi o que teve a menor volatilidade ex post
e o primeiro quartil de volatilidade ex-post teve a maior volatilidade ex-ante também das carteiras ali, tá bom? Então, todos os quartis tiveram um alfa positivo, né, o que é um indicativo de que o Ibovespa talvez não seja um índice de boa performance no longo prazo, né, então esse é um ponto que vale investigação subsequente aí. Então, a máxima, quanto maior o risco, maior o retorno, não necessariamente se confirma, né, com o retorno gerado pelos portfólios inversamente proporcional à volatilidade, né? Então a gente viu ali que até na hora, olhando só o retorno, a gente tem um acréscimo, um aumento de retorno reduzindo a volatilidade. E como eu já comentei, embora os portfólios de menor volatilidade, quarto quartil, apresentem um retorno menor, a redução na volatilidade os torna mais eficientes, ou seja, com o índice Sharpe, tá bom? Bom, essas são as referências aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo.